petróleo é mineração, né? Uhum. É um tipo de mineração. Então, a gente está falando de commodity. É um mercado que deve, com certeza, seria um grande erro não fazer, deve crescer bastante. Outra coisa que deve crescer bastante deve no sentido de seria muito bom para o Brasil, Uhum. nesse caso, né? A margem equatorial é uma probabilidade enorme de ir para frente. Mas é a exploração de potássio, por exemplo, dos fosfatos, que são adubos químicos para a nossa agricultura. A gente depende muito, e foi inclusive um rolo que deu muito grande na guerra da Ucrânia, porque a gente não podia ser contra a Rússia na guerra da Ucrânia, porque a gente importa muito fertilizante da Rússia. Essa dependência torna a nossa agricultura mais sensível a preços internacionais, a uma eventual sanção internacional, seja não nossa, mas da Rússia mesmo, né? Então, supondo que de novo o Trump aqui, ele decida que todo lugar que o destino da... Nem faz sentido isso, porque o Trump, inclusive, é muito aliado à Rússia. Sim, mas, vamos supor, para qualquer um que compre fertilizantes da Rússia, vai ter uma sanção determinada lá, vai ser penalizado. Então, a gente tem essa possibilidade no mundo atual. Ter as nossas próprias reservas, elas já existem, mas elas não são exploradas. E aí deveria ser explorado como um investimento que também tem esse mesmo impacto que eu estou falando do petróleo. Então tá, galera, estamos gravando. Olha quem está de volta aqui. Muitas cartas pediram, aí eu voltei, né? Mas representando o Diego Vinhas teve que sair hoje também para uma reunião de emergência nossa. Graças a Deus é uma reunião ótima. E eu vim aqui para um assunto que eu gosto muito, que é a economia. Então vim encontrar o Vinícius também para a gente bater um papo aí. Vinícius, muito obrigada pelo teu tempo. A gente sabe que a vida hoje, a velocidade muda tudo o tempo inteiro. Então muito obrigada por estar disponibilizando aí o teu horário para estar falando com a gente, comigo e com quem está assistindo. E te agradecer aí por topar essa loucura de falar um pouco com a gente sobre economia. É isso aí. Eu que agradeço aí o espaço, falar com a audiência de vocês. É um tema que muitas vezes as pessoas criam uma grande mitologia em cima como algo complexo, mas a gente consegue traduzir para aquilo que é do nosso dia a dia, aquilo que faz parte da nossa rotina. Afinal de contas, a gente está toda hora pensando em dinheiro. Exatamente, né? E a economia, ela tá em todos os lugares. A gente fala como se fosse algo muito grande, mas a gente tem microeconomias o tempo inteiro girando ao nosso redor, o tempo inteiro, literalmente. E aí, agradecer aos nossos patrocinadores também, né? Que fazem esse programa sair. Então, agradecer a Red Bull, que sempre acreditou na gente, a Espírito Santo, a Rafael Toro também, que hoje, já vai ter passado, né? Mas hoje, às 8 horas, está fazendo uma live digital incrível com os cursos que a gente ama. Então, ainda mais para nossa parte financeira, principalmente, o Toro é referência de mercado, então vale muito a pena todo mundo dar uma olhada. E também agradecer aos Estúdios Combos, que é quem nos oferece toda a estrutura aí pra gente estar podendo gravar todos esses episódios aí com muito conteúdo. E o Diego Vinhas, ele falou assim, começa com uma pergunta, e eu falei, não quero, mas vou começar. O Brasil vai quebrar por causa do Trump fazendo todo esse auê das taxas ou não vai? Vai fazendo força, né, pra dar problema aqui. Tá fazendo, ele tá querendo. Tá querendo muito, né? Então, o Trump, ele tá tendo uma postura em relação não só ao Brasil, inclusive um dia depois do Brasil, ele foi atacar a África do Sul. Não é tão por acaso, afinal de contas, quando a gente pensa nos BRICS e começa a incluir uma cesta de países ditos emergentes, e esses países que estão cada vez mais se aproximando de um polo que é a China, acabam virando alvo do Trump. E a gente sempre tem que lembrar que a visão dos Estados Unidos em relação ao Brasil é que a gente é o quintal. A gente tem da visão dos Estados Unidos é majoritária que a gente está subserviente aos Estados Unidos. Então, se a gente está, de alguma forma, diversificando a nossa pauta de negociações, exportações, importações também, como é o caso que vem acontecendo nos últimos 20 anos com a China, dá um pouquinho de medo neles, porque a gente parece que não é tão assim... Não estão servindo eles assim. Não, exatamente. E aí, será que num dia a China vai estar aqui também? Será que um dia a China
no longo prazo pode ter uma presença maior ainda, bases aqui no Brasil, bases na América Latina. Então, isso, do ponto de vista teórico, e especial daqueles mais ortodoxos, trumpistas, é algo que pega bastante. E isso é uma grande contradição, porque as medidas feitas nessa guerra comercial, tarifária, agora, né? Elas têm uma clareza muito grande dentro da lei, que pode ser feitos esses decretos contando que são medidas econômicas, estritamente econômicas. Não pode se misturar política dentro. E um anúncio que coloca dentro de uma série de questões a questão política é um anúncio que pega muito mal, inclusive para alguns republicanos. A gente já viu em alguns momentos, já cada vez mais frequentes, que alguns republicanos não estão tão dentro do Trump. Ainda um presidente muito popular, então é difícil fazer oposição nesse momento, mas a gente vê esse embate, essa coisa imbatível. Então ele, de certa forma, faz algo que contradiz em muito toda a política dos Estados Unidos e também aquilo que ele pode fazer. Aqui se entendeu como alguma coisa, como defender o Bolsonaro e tal. Não é que não exista isso, mas é bem secundário. O principal é a questão comercial mesmo e dessa aproximação do Brasil com a China e com outros parceiros, mas principalmente a China. Mas o Trump já deu para trás em várias das declarações dele. Lembrando que não vale a partir de agora. Vale isso era uma das coisas que eu ia falar, né? A galera, ela entra em desespero, assim. E qual é o tempo que tu acha que isso começa a impactar? Tu acha que impacta direto no momento que ele faz o anúncio ou tu acha que vai impactar mais ali a partir do dia 1º de agosto? Até porque tem esse momento da gente entender se ele realmente vai colocar em prática ou não, já que ele também tem esse perfil de instabilidade, assim, né? Sim. Ele anuncia que fez já vários acordos comerciais impondo e tal, e foram bem poucos, na verdade. Foi com o Vietnã, que é um acordo muito ruim para o Vietnã, inclusive. Foi com a Inglaterra, que é um acordo pouco representativo. Ele anunciou que já fez um acordo por meio dessa pressão com a China, mas foi só uma prévia, um esboço, também não foi adiante. Porque, de fato, ninguém tem hoje, apesar de todo o tamanho da economia dos Estados Unidos, não tem uma necessidade extrema de que o meu país vai quebrar se, por acaso, o meu comércio for dificultado com os Estados Unidos. Então, nós vivemos um outro mundo que tem essa readequação. E, especificamente sobre o nosso caso, dessa tarifa, em tese, a partir do dia 1 de agosto, vai começar a valer. Mas o Trump já postergou várias vezes o início de tarifas, ele já simplesmente esqueceu do assunto, que é uma coisa bem curiosa. Ele faz uma declaração, lembrando que é uma declaração no final de semana, não é exatamente assinou não é um uma de lei, fato, saiu no Congresso, não. É uma declaração e que chega na hora e simplesmente o assunto é outro. E aquilo não passa acontece, batido, né? Então, chamam muito ele de franguinho lá, já começaram, né, a falar isso lá no... Chega na hora e não vai adiante, né? E isso é, de fato, uma chance bem, bem grande. É a grande aposta, porque quando a gente observa o mercado financeiro, inclusive, e o impacto que teve, muito pequeno. Em 3 dias, a partir de quarta, inclusive eu postei nas redes sociais essa avaliação, em 3 dias, contando o final de semana, 3 dias úteis, né? Em 5 dias corridos. Então, ou seja, o final de semana é sempre, do ponto de vista de mercado financeiro, importante, porque a coisa decanta, né? Tá fechada a bolsa, e aí segunda, às vezes, a gente tem meio que o resultado daquilo, né? Reflexo. Então, foi na quarta, depois do fechamento do mercado, teve quinta, teve sexta, e mais a segunda, e eu falei, olha, agora é a hora de a gente parar para analisar. Nesse período, o dólar subiu 1%, a bolsa caiu 3,5%. Simplesmente nada aconteceu. Isso tem 2 aspectos. O mercado financeiro dá como uma probabilidade muito pequena disso ir adiante. Se for adiante, se isso de fato se concretiza, vira essa tarifa majorada, o que impossibilita uma série de negociações, um monte de coisas. A maior exportação que a gente faz para os Estados Unidos é petróleo bruto. Não vai mais acontecer, que é uma commodity, não tem margem de negociação. Simplesmente não vai mais acontecer. A gente vai exportar para refinarias na Índia, a gente vai exportar para alguma outra refinaria. Então, muitas coisas se quebrariam e a bagunça ia ser grande, realmente. Então, se fosse uma medida levada a sério, a nossa bolsa teria que, nesse período, ter caído
12%, 15%. Não tem sentido isso. Hoje mesmo a bolsa já está bem calminha, bem tranquila. Então, assim, o que eu acredito, potencialmente é ruim por uma bagunça, gera uma bagunça. Não é simples mudar contratos, mudar as coisas, não é simples. Mas não é algo muito possível de acontecer. É Não é muito pouquíssimo esperado. provável. Pouquíssimo Eu acho provável. que a mídia atrapalha muito nesses momentos de negociação política, assim, porque aí vira essa coisa que se tornou algo super em torno do Bolsonaro, aí veio toda uma questão sobre patriotismo e, na verdade, o assunto principal, que era sobre as negociações da China e os Estados Unidos está tentando ainda nos manter nesse lugar um pouco mais submisso, ela fica oculta, assim, né? Uhum. Parece que a população não consegue enxergar realmente, a gente tá falando agora de parece história de herói e vilão, aquela dualidade que não leva a lugar nenhum. E o assunto principal fica escondido assim. O que tu acha da mídia atrapalhando isso ou não deixando tão claras essas informações? Tu acha que é intencional? O que é esse movimento? Pois é, Paloma, assim, o que eu vejo do mercado, tá? Por que não é levado tão a sério a parte econômica? Porque na cabeça das pessoas, e existe motivo para isso, a parte política é mais relevante. Então, também não é à toa que a mídia fale mais sobre a parte política do que a parte econômica nesse caso específico. Porque é o que as pessoas estão demandando. Uhum. Se em vez de, por exemplo, né, hipoteticamente, eu tivesse postado exclusivo falando sobre política, em vez de ter falado exclusivamente sobre economia, quando eu fiz uma avaliação sobre o que estava acontecendo, provavelmente eu teria mais compartilhamentos, eu teria mais visualizações e tal. Porque é um assunto que, de modo geral, interessa mais. Então, eu vejo assim que a mídia mais é um reflexo do desejo das pessoas de consumir determinadas coisas, conteúdos, né? Então, eu não vejo que é exatamente assim proposital. A mídia buscando ou promovendo uma coisa que não é interessante. Não, ela tá produzindo o que as pessoas querem escutar, né? Acho que eu vejo dessa forma, assim. Mas será que ela não impacta o que a gente quer escutar também, né? Pode busca ter. Também, né? Sim. Esse caminho tem duas vias, né? Sim. Quem alimenta o quê, Só né? que essa coisa polarizada, essa coisa política, é naturalmente algo que chama muito a atenção, que desperta muito as pessoas, né? Então, é bem natural que acabe... Ok, existe essa via dupla, mas é um assunto que chama sempre muito público, né? Então, naturalmente, se eu fosse dono do jornal, eu botaria a matéria maior essa, com certeza, né? Eu quero ver, como dono do jornal, eu queria vender mais jornal, né? Então, vai ter uma notinha sobre economia, mas... Mas interessante vai ser a dualidade. E tu falou ali pro nós no off, né? Faço há 20 anos isso. Nos conta como é que começou, qual foi o clique, assim, que deu pra vou fazer economia. Pois é, eu tenho 36 anos. Com 15 anos eu queria trabalhar. E queria ganhar dinheiro, fazer uma coisa, morava em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Né? E por que isso aconteceu? Eu também, até hoje, eu não sei muito bem, mas eu tinha essa vontade. Né? Sim. Os meus pais falaram assim, mas o que tu gosta? Bom, 15 anos, imagina assim, 15 anos no interior, gosta de carro, né? Sim. Mas o que eu achava legal era carro, né? Tinha parado de brincar de carro, mas tinha vontade de ter um carro, tinha, né? Aquela coisa toda. Aí eu fui trabalhar no mecânico da família, e um mecânico, né, de bairro, assim. Fiquei lá lavando peça, mexendo nas coisas. Eu me chamava atenção, mas uma coisa parecia muito distante. Os filmes da Bolsa de Valores, aquela coisa. Aquilo lá deve ser muito legal. Sempre tinha curiosidade. Essa curiosidade. O meu avô e o meu pai trabalharam no banco, mas eram bancários, assim, tradicionais. Meu avô era caixa do Banco do Brasil, meu pai trabalhava com recuperação de crédito do Banco do Brasil. Não era mercado financeiro, sabe? E um dia eu vi lá um folder, Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Eu falei, vou fazer isso aí. Quero fazer. Isso com que idade? Tinha 15 anos, tá? Ainda? Tava perto de fazer 16. Comecei a me interessar pelo assunto, fui fazer o curso, tinha uma sala de clientes, lembrando, né, que isso aí há 20 anos atrás, não existia home banking, home broker, para negociar tu ligava. Sim, era... Outra realidade. Tinha pregão viva voz, né? Que é os caras gritando. Verdade. Imagina outro mundo. Outro momento. Assim, o cara ter um notebook nessa época era... Ele era. Muito rico, sabe? Então, tinha os computadores, desktop, computadores daqueles de tubo grande, né? Não sei nem se as pessoas sabem do que a gente tá falando. Agora a gente vai colocar foto aqui, porque é inacreditável. Exatamente. E aí, tinha uma sala de clientes. E
Claro que eram investidores que tinham mais dinheiro que eu. Claro. Eu tinha R$600 para investir. Mas o pessoal da corretora achou muito legal. Não, um guri novo aqui, achou legal. Vamos Promissor. dar uma corda para ele aqui, né? E eu comecei a ir um dia, outro e tal. Comecei todos os dias. Comecei a fazer uns mandados para eles, assim, vai no banco, faz isso, faz aquilo. Tanto que teve vezes que eu falava assim, vou no banco pro meu pai lá fazer um não sei o quê. Alguém quer alguma coisa? Alguém quer alguma coisa? E quando alguém dizia, não quero nada, eu tinha que dar uma volta na quadra e voltar, né? E aí um dia falaram, vem trabalhar aqui. E aí eu comecei. E aí depois disso eu nunca mais saí desse mercado. Foi uma grande sorte, não é sempre, né? As pessoas é muito eu raro, acho que não né? é sorte, né? Pô, todos os dias ainda até lá, enquanto podia estar fazendo tanta coisa, né? Mas foi sorte achar uma coisa que eu gostasse tanto, sabe? Movimento. Sim. Não, eu acho Criou que... tua sorte. Eu chateei bastante eles pra eles me contratarem, né? Mas assim, acho que foi sorte achar uma coisa que depois eu nunca mais tive vontade de fazer outra, verdade. né? E acho que isso sim, foi uma sorte, assim, né? Que às vezes as pessoas também demoram, assim, pra se encontrar em algo que goste. Uhum. E o que mais me chamou a atenção nesse tempo todo, eu trabalhei na XP no início, inclusive ganhei prêmio lá em 2010, aquelas coisas de viajar, sabe? Aquelas coisas assim. Tive um pouquinho desse mundo, assim, né? Mas logo depois eu já virei um profissional liberal, sempre atuando de forma independente. E, inclusive, hoje eu sou gestor de investimentos, então as pessoas... Então, a conta da Paloma no CPF dela, investimento é dela, tudo dela. Mas eu tenho como se fosse uma procuração, é um mandato de gestão. Que legal. E nessa procuração, entre aspas, né? Não é exatamente esse nome, porque é uma coisa pela Comissão de Valores Imobiliários, regulado pelo Banco Central e tudo. E aí eu tenho a liberdade de poder fazer os investimentos para ti e te cobro uma X taxa daquilo que faz e a gente busca resultados, né? Então essa é a história, assim, em termos de... Hoje eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo. Né? Mas tem um gap aí, né? A gente começa falando que tu começa trabalhando com um telefone. E tem toda uma mudança aí de tecnologia e de acesso às informações. E ainda que o mercado financeiro tenha um padrão, a gente vê um mundo totalmente diferente daquilo que tu começou, né? Como é que foi pra ti esse movimento, assim, né? Sabe que é uma coisa curiosa, que se a gente olhar em termos de dados do mercado financeiro, como que o mercado financeiro funciona, como que as bolsas sobem e descem, as ações, os derivativos e tal, eu posso categoricamente falar que não mudou. Continua sendo a mesma coisa, porque a gente tem essas reações de pânico, de efeito manada, daqui a pouco tá todo mundo eufórico, essas coisas continuam acontecendo porque são inerentes do ser humano. Começa a subir lá as ações da NVIDIA e ninguém quer ficar de fora e todo mundo compra e sobe mais e aí depois vai ter uma bolha, como sempre tem em todas as situações, né? Extremamente cíclico. Então essas coisas sempre acontecem, né? O que mudou? O que mudou é que antes o tanto de grana que tu tinha que ter para virar um investidor era maior. Essa era a realidade. Não era acessível. Essa coisa que a gente tem hoje, de comprar um título público, botar R$100 no Tesouro Direto, não existia de verdade. Não era algo divulgado, acessível, fácil. Não era. Então, quanto mais aumentou a tecnologia, diminuiu o ticket de entrada, vamos dizer assim, né? Então, tu consegue acessar muito mais. Tanto que quando eu comecei, tinha 60 mil investidores no Brasil. Agora, a gente já tem perto de 4 milhões. Um número mais ou menos nessa ordem, né? Então, claro que cresceu. A população não cresceu isso, né? Sim. Cresceu o acesso, né? Então, o que eu posso te dizer, assim, sobre mudança do mercado financeiro é que o comportamento das pessoas continua o mesmo. E também continua tendo um monte de gente que não é séria, como em qualquer outra profissão, e que vai dar uma promessa de ganhar 3% ao mês, e que é uma promessa ridícula, porque ninguém pode prometer, mas continua tendo um monte de gente que quer essa promessa. Mas as pessoas estão em busca das fórmulas perfeitas, né? Exatamente. Não só em qualquer setor. Sem dúvida. Então, isso é uma constante, né? Sempre eu tive uma ideia de que era realmente interessante mostrar essas coisas para as pessoas. Olha, a gente tem uma realidade que um dos maiores investidores do mundo, ele ganha a inflação, se pegar assim, os 10 melhores do mundo, em média, quanto eles ganham? Em dólar, claro. Mas a inflação dos Estados Unidos, mais 6%, 8%. Então, pensa assim, um cara do nada, que não é o maior, o Vinícius, não é o maior investidor de todos os tempos e tal,
Aí, do nada, o Vinícius vai te oferecer 30% ao ano garantido? Não tem, isso não tem, sabe? Então, isso é sempre uma coisa muito, muito importante. E, nesse sentido, que eu sempre tenho que falar isso, eu sinto na obrigação, sempre invista no seu CPF. Não existe essa de dar o dinheiro, não, vamos depositar na empresa tal que vai fazer. Nunca. E eu tenho 20 anos que acho que eu falo sempre isso, toda oportunidade, porque assim, dá uma dor de ver as pessoas caindo em furadas. Isso que eu ia te falar, né? Hoje a gente tem muito mais informações, mas as informações também um pouco deturpadas, assim, com mais dificuldade de saber o que é sério e o que não é, mas com esse grande aumento, assim, de pessoas acessando mais o mercado de investimentos. O que tu acha que é básico pra galera de casa saber, assim, olha, hoje eu consigo investir com um ticket muito mais baixo, mas realmente seguindo as dicas de não fazer pelo CPF de outra pessoa. Mas quais são as outras dicas, assim? Porque a gente vê esse movimento, às vezes a gente começa a falar com algumas pessoas sobre investimento, a pessoa fala, não, mas eu ainda não tenho dinheiro pra investir, sabe? Aí tu fica tipo, não, tem sim. Mas aí tu vai um pouco, explica um pouco pra nós, assim, como que é pra galera começar. Perfeito. Bom, eu gosto de separar um pouco dos momentos de vida da pessoa. Então, existe um momento de vida que poucas pessoas conseguem atingir na realidade do Brasil, mas é um momento onde a gente tem alguma liberdade. Não é independência financeira, agora se eu não quiser trabalhar não posso ficar em casa de pantufa. Não é isso. Mas eu chamo de liberdade. A liberdade é o seguinte. Por exemplo, se eu tenho na minha conta 100 mil, 200 mil, que eu fui juntando. E tá na renda fixa tradicional, no CDB do banco. E eu tô no trabalho, numa empresa, numa multinacional, numa empresa qualquer, e não tá legal. Não tá bom. Tô vendo que a empresa não tá indo bem, vai acabar demitindo os funcionários, ou a empresa tá fazendo uma coisa que não tá legal pra minha carreira. E eu posso sair desse negócio, eu vou me demitir, vou ficar fora do mercado 6 meses, por exemplo. Nada vai mudar na minha vida. Eu posso consumir um pedacinho daquele dinheiro e vou seguir vivendo. Não tenho desespero. E com muita paciência, muita calma, eu posso buscar uma nova oportunidade interessante. Isso é um ótimo motivo para ter dinheiro investido. Então, às vezes, as pessoas já estão pensando na terceira etapa, que é, não, eu vou guardar agora R$100 por mês para adquirir independência financeira, porque eu vou me aposentar com 45 anos. Calma. Isso aí é muito depois dessa primeira conversa que a gente está tendo. Primeiro vamos ter um dinheiro. Eu estou dizendo 100 mil, vai depender da realidade de cada um, claro, né? Mas assim, muito difícil ser muito menos do que isso para ficar muito confortável para tomar essa decisão. Então 100 mil, 200, 300, depende, como eu falei, proporcional ao consumo mensal de cada um, né? Então vamos dizer que seria algo como... passou 10 meses sem ganhar nada, a pessoa tá tranquila, né? Uma coisa assim. Não tem assim uma fórmula exata, mas algo nessa linha. Adquirir isso vai fazer com que tu ganhe mais dinheiro. Vinícius, mas eu vou investir só no CDB? Eu não vou fazer... Vou só ganhar a Selic, né? Vou só ganhar a taxa básica de juros, aquele investimento tradicional do banco. Eu queria uma coisa para ações, queria fazer... Tudo bem, até pode fazer isso, mas não vai fazer muita diferença para a tua estratégia. O que vai fazer muita diferença é, eventualmente, tu tá num trabalho que tu tá ganhando 10 mil, tu tem essa liberdade de sair, fazer um curso, se posicionar melhor e começar a ganhar 12. 2 mil a mais, 24 mil, né, vezes 12, 24 mil no ano, é impossível tu conseguir esse dinheiro com 100 mil investindo, com 200 mil investindo, a mais do que colocar no investimento tradicional. Então, há um aspecto prático que fiz essa volta toda para dizer, que assim, pode comprar com R$500 ações? Pode, claro que sim. Como eu falei, é acessível. Mas antes disso, tem que se perguntar se vale a pena. Primeiro, na minha opinião, tem que atingir essa liberdade. Agora eu tenho essa liberdade. Inclusive, para poder comprar ações, para poder investir a longo prazo. Não, vou começar a comprar agora R$500 por mês de ações, porque eu vou deixar 10 anos lá investindo. Perfeito. Agora é a hora de começar aqueles R$500. Não precisa começar com 5 milhões já. Não existe mais isso como era no passado. Mas esse ticket baixo ajuda nesse momento que eu tenho essa liberdade.
Porque nada pior do que a pessoa fazer com seus primeiros investimentos, um investimento que tem variação, e daqui a pouco ela precisa do dinheiro por uma circunstância qualquer e tira no pior momento. Uhum. E eu vejo direto isso acontecer. Então, as ações vão estar sempre aí. Sempre vai ter ótimas oportunidades. Começa a montar esse primeiro passo, que é a liberdade. Perfeito. Isso é muito bom também de falar. A gente sempre ouve muito, né, sobre reserva de emergência e tudo mais, e aí eu acho que isso também é um ótimo ponto de falar, de realmente ter esse dinheiro aí, pensando em estar um pouco mais tranquilo do que realmente só pensar em investir. Uma coisa que tu falou ali, né, que tu é autônomo. Uhum. Quantos anos tu ficou na XP ou atendendo, né, nessas agências? E aí, como foi pra sair, assim? Eu fiquei 5 anos na XP. Mas foi onde tu entrou? No início? Sim. Tu só ficou Foi o 5 único anos. lugar que eu trabalhei Entendi. que tinha uma empresa que na época não era grande. Quando eu comecei na XP tinha 20 pessoas, né? Ah, meu Então, Deus. Tá, entendi. Não era grande. Então não é a mesma empresa de agora, é outra Uhum. empresa. Enfim, só tem o mesmo nome, sabe? Não tem nada a ver. E quando eu saí da empresa, eu acho que não eram bem funcionários, né? Porque todo mundo trabalhava nesse regime de autônomo. Nunca fui funcionário. Sim. Então vamos dizer assim, para ficar fácil de entender, como 100% é comissão, vamos dizer assim, Uhum. né? Nesse modelo. Então, nesses primeiros 5 anos eu trabalhei dessa forma. E a saída, para mim, foi uma coisa de, poxa, eu tô aqui trabalhando, acho que é o que eu quero fazer, mas será que seria bom se eu fizesse algo mais com a minha cara e que eu fosse investir, que eu fosse criar isso, que eu fosse ter essa marca, ter né? E, sei lá, de repente no futuro posso também ser uma corretora e tal, né? Tinha muito esse sonho assim, né? E aí, o que na prática foi bem ruim, né? Porque, obviamente, na hora de empreender é diferente do que a gente imagina. Uhum. Tinha Vamos dizer 4 pessoas que falaram pra mim assim. Tinha um cara que trabalhava do meu lado, falou: não, pô, vamos montar junto. Não, porque não tem por que a gente tá aqui, vamos montar junto. E eu, tá, então vamos montar junto e tal. Ó, eu tô aqui com o dinheiro, a gente faz e tal, porque eu tinha juntado, né? Eu tinha tipo uns 20 e poucos anos, eu tinha uns 100 e poucos mil, no valores de hoje, sei lá, uns 200 mil pra fazer, então tava tranquilo pra montar um escritório, simplesmente, né? Não é um super fábrica, né? Não são milhões pra investir. E aí chegou na hora, o cara desistiu. Aí mais 2, aí era pra fazer em 3. Aí chegou na hora, desistiu. Aí tinha um mais outro, aí chegou na hora, desistiu. Eu falei, olha, eu vou fazer... Ou eu tô muito errado, ou ninguém vai, de fato, ter coragem de fazer, E aí eu fui sozinho. Aí eu montei o escritório e tive um aprendizado que foi muito importante, que eu vi as pessoas perdendo dinheiro empreendendo porque gastavam muito. Eu tinha essa visão. Uhum. E eu falei assim, então não vou gastar nada. E também perdi muito dinheiro por causa disso. Porque eu não investia em marketing. Exato. Então, assim, isso foi um aprendizado enorme. E aí eu quebrei, assim, no sentido de ganhar pouco, meio que aos pouquinhos foi consumindo dinheiro, até onde chegou um dia que eu falei assim, olha, não dá pra seguir desse jeito. E aí mudou tudo, isso eu já tinha, vamos dizer, uns 10 anos de mercado. Uhum. Aí mudou tudo porque eu falei assim, não, agora eu vou ficar que nem um louco vendendo e indo atrás de cliente e tal. E aí foi a época que eu fiquei por 3 anos, direto, Só captando. todos os finais de semana dando curso. Então foram 200 e não sei quantos cursos que eu fiz. E de como investir na Bolsa de Valores. Legal. E às vezes tinha um aluno, às vezes tinha 10, às vezes tinha 20. Todo final de semana eu fazia isso. E fiquei assim um tempão. E aí comecei a vender curso. Vendia curso, claro. E aí comecei a conseguir clientes também. Então sempre teve essa parte presente, essa parte da educação, de mostrar para as pessoas, né? Porque no fim das contas, esses clientes, pouquíssimos foram muito além daquilo no conhecimento, no sentido de... Tem clientes hoje, que são meus clientes desde o início, há 20 anos que estão comigo, que eu troco ideia de mercado financeiro, os caras gostam do assunto. Então, mas é uma exceção. É exceção.
Mas esse conhecimento básico deu segurança para A gente tem que pessoa saber o que entender. perguntar, né? Eu sempre Sim, falo isso, pelo menos quando a sim. gente tem algum consultor ou alguma coisa, alguém que sabe mais que a gente no assunto, a gente pelo menos tem que saber o que perguntar. Exatamente. Então, acho que também foi uma boa estratégia, assim. É. Mas aí, nesse período, tu continuou com o teu escritório, foi crescendo eles aos poucos. Sim. Como é que tá hoje? Aí aconteceu que e tudo isso aqui é em Porto Alegre, eu tava em Porto Tá. Alegre já. Fazendo a URGS, fazendo faculdade de economia e tocando essas coisas, né? Depois entrou mais um sócio, depois a gente transformou essa empresa numa empresa de consultoria, daí já não mais vinculada com a XP, mais pessoas foram entrando. A gente chegou a ter uns 10 funcionários. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu vendi essa empresa para as pessoas que estão aqui. Essa empresa continua existindo até hoje. E elas seguiram tocando esse negócio. Em São Paulo, deixou de ser a ideia de uma empresa e tal, e passou a ser Vinícius Machado. Então, mudou nesse sentido de posicionamento. Eu vejo que hoje não tem os 10 funcionários, né? Tem uma pessoa que me ajuda, tem um advogado que é envolvido no processo, que é um parceiro e tal, porque depois a gente pode comentar um pouco da parte tributária, que faz muito sentido também, a gente pensar, e de sucessão. E aí acabou que meu negócio ficou, eu não vou dizer mais enxuto, porque abriu muito a possibilidade do cliente ser atendido em diversas áreas, inclusive a parte tributária. Mas ele ficou muito mais nichado. Então, se antes eu tinha 500 clientes, hoje o número de clientes é muito menor. Então, são pessoas específicas, famílias específicas que eu atendo e aí trabalho diretamente para elas, que é justamente o gap que existe dentro de uma instituição, que é um gerente de conta, um assessor que eventualmente troca, que eventualmente tem conflito de interesse. Então, eu sirvo muito como alguém que pensa, de fato, as finanças da pessoa e está muito próximo dos clientes. Muito legal. Então, essa proximidade é bem, em termos de modelo de negócio, é muito diferente do que era antes. Né? Mas quando tu saiu daqui para Porto Alegre, para São Paulo, tu já sabia que tu ia para esse caminho mais nichado? Ou tu foi, tipo, vou ver o que São Paulo tem a me Eu fui oferecer? para expandir essa empresa para lá. Ah, legal. A ideia é que era os sócios também iam para lá, aí os sócios depois não queriam tanto ir para lá. Aí eu falei assim, mas de repente vocês compram a minha parte E eu vou para lá. e eu fico aqui onde eu tô, que tá muito bom, né? E com sete coincidências, né? Porque a gente tinha alugado um escritório lá, né? Ver coisa... Às vezes tem umas coisas bem doidas assim, né? Que não é difícil de explicar, né? Difícil de explicar. Tinha alugado escritório e aí teve essa questão de sair. Aí a gente fechou toda a saída, tudo bem, beleza, enfim. E aí, alguns meses depois veio a pandemia. Eu tinha entregado, coisa doida, né? Não, olha, na verdade, tu foi uma pessoa com muita sorte aqui, porque todo mundo que vem aqui fala, nossa, aquele era meu ano, eu ia brilhar e fechou. Mas o teu brilhou também, né? Enfim, foi uma coisa maravilhosa. Por outra situação, nada a ver, né? Então, e eu vejo o seguinte, que para mim, uma coisa muito clara que em determinado momento ficou é o seguinte, é muito difícil estar no mercado financeiro sem estar em São Paulo, sabe? Exatamente. Porque teve uma reunião de investidores da Arezzo, que é aqui, em Campo Bom, Novo Hamburgo, aqui, para quem... perto da aqui. região. Então, aqui, muito próximo, né? E aí, tem uma reunião de investidores, na época eu comprava muitas ações da Arezzo, os clientes tinham ações da Arezzo, eu falei, pô, ia ser legal ir lá participar dessa reunião de investidores. Marquei na agenda, assim, vamos dizer, 2 meses de antecedência. Marquei na agenda e tal. Aí, uma semana antes, eu falei, pô, vou ver o endereço, me programar, né? Aquela coisa de fazer a agenda da semana. São Paulo. Eu falei, não, é possível, né? A reunião com... Aqui? Pô, mas que... Aí eu falei, não dá pra ficar aqui, né? Não dá. Então, há muitos anos atrás, eu tinha isso em mente já, né? Em algum momento, ter que ir pra São Paulo. São Paulo a velocidade é diferente também, né? Eu ando ficando muito por lá também, obviamente por outros motivos, mas eu sempre fico abismada com o tempo diferente que parece em comparação aqui. Sim. E olha que eu acho que a gente é bem agitado ainda, porque comparado a outros lugares que eu vou, ao Rio, eu sempre falo, o Rio é todo mundo muito calmo. Aí eu fico louca. Mas São Paulo, as pessoas são aceleradas demais, eu também fico louca lá. Mas eu me identifico mais com São Paulo ali, todo acelerado, assim. Mas o que eu ia te perguntar também é, se hoje eu já sou investidor e eu estou vendo esse momento um pouco político instável, assim, digamos, e ainda a gente vem ainda tendo um crescimento
moderado, mas o mundo desacelerando. Quais são os setores que tu acha que no Brasil tem mais oportunidade de investimento? Tá, então eu vou te falar sobre o mercado financeiro especificamente, tá? Uhum. Não setores da economia que eu possa abrir uma empresa, tá? Uhum. Vou falar do De mercado financeiro mesmo. mercado financeiro especificamente. Depois a gente pode falar dos outros setores também, que é interessante. Mas falando sobre o mercado financeiro, essa é uma recomendação de investimento. Tá? Isso, inclusive, é uma diferença entre ser gestor de investimentos e ser alguém que trabalha num banco, numa corretora, que não pode fazer recomendação, né? Eu faço recomendação e é explícito, e é o que eu estou fazendo para mim e para os meus clientes. Né? Então, e é público, não tem nenhum problema, né, em compartilhar. O que acontece é que hoje, como todo mundo já percebeu, fazer um financiamento, pegar um empréstimo ficou muito caro. Ou seja, o juro subiu um monte. Está num juro lá bem alto, muito, muito, muito alto. Se o juro está muito alto, o título público está pagando uma taxa muito grande. E nós temos títulos públicos que são atrelados à inflação. Eles dão a inflação mais um tanto. Esse tanto a mais, normalmente, está abaixo de 6%. 5,5%, IPCA, né, que é a inflação, mais 4,5%, chegou até a 3,7%, 13,5%, enfim. Então é um rendimento ok, se a gente for pensar no longo prazo, mas é um rendimento abaixo da média, quando está abaixo de 6%, e 6% é a média. Em economia, e na verdade em estatística, a gente tem uma coisa chamada de desvio padrão. O desvio padrão é o quanto que está distante de uma média, assim, para entender sem muito matematiquez, né? É o quanto está distante da média. Falar assim, não, está longe da média. O que é o longe da média? A gente fala que está um desvio da média. Está muito longe da média, está uma coisa extraordinária. São 13 desvios da média. Muito recentemente, a gente estava nesse longe da média, extraordinariamente longe da média, que é IPCA mais 7,5%. 7,5% mais a inflação significa que eu posso investir o meu dinheiro vai corrigindo pela inflação, ou seja, eu não perco o meu valor, o meu poder de compra, e eu vou ganhar 7,5%. É muita coisa. Hoje em dia está em torno de 7%. É uma taxa que varia, é uma taxa que a gente negocia no mercado. Alto. Ainda é muito alto. Então, hoje em dia, quem tem um dinheiro que tem a possibilidade de tratar ele como investimento, ou seja, não é um dinheiro que eu vou botar agora e tirar daqui a 6 meses, eu vou deixar 3, 4, 5 anos investido, esse tipo de ativo é muito bom. Tem que olhar duas possibilidades aqui de título público. Primeiro é o IPCA de 2035 e o IPCA de 2045. O vencimento depende um pouco do perfil da pessoa. Quanto mais longo, maior as oscilações que vão ter. Então, olhar esse tipo de título, qualquer pessoa pode comprar, tem acesso, é aquele que é R$100, pode entrar já, é muito barato, é 0,2% de taxa que se paga de custo. Assim, não existe nenhum motivo para não comprar esse. Mas eu achei lá, o meu banco me ofereceu um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários ou do agronegócio, aí começa aquele monte de sopinha de letrinha, que dá IPCA mais 10. Não é melhor? Vou ganhar bem mais? Pois é, acontece o seguinte, vamos pensar que esse investidor, como tu está me passando, que é alguém que não domina exatamente o mercado financeiro. Então ele vai investir, ou deve, em algo seguro. Qual é a coisa mais segura que existe? É o título público. Não tem nada que seja mais seguro. Então, eu posso ganhar mais emprestando para uma empresa em vez de emprestar para o governo? Sim. Hoje em dia não vale a pena. Esse tanto a mais, se já é satisfatório emprestar para o governo, não tem por que eu emprestar para uma empresa e assumir riscos que às vezes não são tão legais. Às vezes dá ruim esse tipo de investimento e a gente tem um histórico de muitas vezes esse tipo, todo ano tem algum que dá problema, que quebra e a pessoa perde o dinheiro, né? Então, mesmo que eu busque, mas vou emprestar para uma empresa sólida, coisa assim, ainda assim não vai valer a pena. Então, primeira coisa é isso. É possível colocar entre 50% a 65% de todo o dinheiro de investimento, esse que vai ficar de longo prazo, nesse tipo de ativo. Imagina, quase tudo. Exatamente. Depois, o que dá para fazer? Bom, se é esse investidor que
realmente já está tendo uma disposição maior, pode comprar Ibovespa. Fundos atrelados ao Ibovespa. Ou fundos de ações, ou uma cesta de ações. Então, existe uma série de possibilidades. Sim, fácil negociação, 200, 250 empresas no Brasil. Apesar de ter muito mais empresas listadas, algumas têm uma negociação muito pequenininha. É difícil do investidor comprar as ações porque tem poucas ações disponíveis. Então, na prática, a gente tem um universo muito grande. Também é difícil, eu posso falar o que eu estou comprando agora, mas se eu recomendo isso para o público, do que a 6 meses eu posso já ter vendido essa, ter comprado outra e o cara está lá naquela. Então, o que eu recomendo nesse momento, assim, dessa forma como a gente está conversando? Fundos de ações. Fundos de ações, que são fundos de ações que compram o Ibovespa, eles são muito interessantes porque, usualmente, a taxa de administração é baixinha. E quanto menor a taxa, melhor. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Esses fundos que têm uma taxa altíssima e tal, é correr com uma bola de ferro no pé, não tem como, sabe? É horrível. Então, tem que buscar esses fundos de taxa baixinha. Para colocar o quê? Para colocar 15%, 20% do dinheiro. Então, a gente já está quase chegando em 100%. E o restante? O restante pode ser colocado no, se for título público, no Selic, que é aquele que segue a taxa de juros, ou pode ser um CDB. 3 coisas bem simples, com potencial enorme de rendimento. Se a gente pegar um ciclo positivo da taxa de juros começar a cair, essa mesma carteira, igualzinha a isso aqui, que estou falando assim, é o feijão com arroz, sem ovo, né? E sem batata frita. Assim, é o simples do simples. Essa carteira deu 200% do CDI entre 2016 e 2021. Então, essa carteira é potencialmente muito boa. Dá 200% do que a média dos investimentos está dando, ou seja, o dobro, é muito bom. A gente está falando de em média, ter dado 18% ao ano naquele período, né? É muito bom. Então, a gente pode surfar uma onda dessas. Há elementos, assim, do ponto de vista de análise econômica, para a gente ter um momento desses. E só que, de qualquer forma, a gente está comprando muito bem. Todos esses ativos estão muito baratos, né? E aí vem sempre uma coisa que eu gosto muito de abordar com as pessoas, que interessa muito como a gente compra, o preço que a gente paga. E é o mesmo que um imóvel, né? Então, se eu tenho um imóvel e eu posso até não ter tanta convicção que aquele bairro vai valorizar, ou que aquele imóvel é o melhor imóvel, mas se eu comprar com muito desconto, a chance de eu perder dinheiro é baixa, sabe? Então, usa esse paralelo hoje para pensar nas ações, no título público. E aquele investidor que já está buscando mais coisas e tal, pode incluir também fundos imobiliários, né? São tudo ativos muito correlatos. Não vai acontecer das ações subirem um monte e o fundo imobiliário não. Sim. Né? Elas são seguras, né? Eu acho que também é mais assegurado do que a gente sair colocando. A minha outra dúvida, assim, o que tu vê da recessão que nos encontra agora no Brasil? Provavelmente a gente tem uma expectativa ainda de não ter uma melhora, a taxa Selic ainda vai ficar alta, a taxa de juros vai ficar alta durante um tempo. Então, o que tu acha, assim, do comércio e tal? A gente vem tendo muita reclamação, vendo muito o mercado desaquecendo em vários setores, assim. Hoje a gente trabalha com entretenimento. Sim. Obviamente, a gente sabe que por um comportamento de consumidor, o entretenimento é um dos lugares que a pessoa segura por primeiro, porque a gente precisa do que é necessário, digamos assim, ser mantido. Mas o que tu acha que é a tua expectativa, assim, tu acha que tem alguma mudança? Acha que é atrelado a esse governo, não? O que tu acha que tá se desenhando, assim? Tá. Essa tua pergunta, ela carrega um monte de coisa interessantíssima, assim, porque quando a gente olha, a economia está indo bem ou não está indo bem? Isso já é, por si só, uma pergunta muito interessante, porque se a gente for sempre olhar... depende, né? De um economista, sempre vocês vão ouvir isso. Sempre depende, depende. Mas, objetivamente, se a gente fosse ranquear, quais são os indicadores? 3 indicadores, vamos pensar assim, 3 indicadores que a gente pode pensar para varejo, para entretenimento e tal, que são muito importantes. Muito. São determinantes. A gente pode explicar quase tudo o que acontece no varejo e no entretenimento e tudo mais, nos serviços, com esses 3 indicadores. Taxa de emprego. Então, se as pessoas estão bastante empregadas ou não, porque se há um desemprego muito grande, vai cortar. O evento, vai cortar o consumo, serviços. Então, primeiro lugar. A outra coisa, se há ganho real, aumento real de salário mínimo.
aumento real de renda. Ou seja, as pessoas estão ganhando mais, porque às vezes acontece, como é a realidade dos Estados Unidos já nos últimos 20 anos. A economia cresce, mas os salários não. Então pode acontecer isso também, impacta. Tudo bem, a economia está crescendo, mas as pessoas não têm mais dinheiro. Interessa no fim se as pessoas não tendo mais dinheiro. Então, estão empregadas, estão tendo mais dinheiro, vem a terceira parte. Estão tendo crédito? Porque o crédito impacta muito. Ah, mas o ingresso num show, as pessoas não compram fazendo financiamento, mas a casa dela sim. E se a pessoa ganha 5 mil e a parcela que era 1.500 virou 2 mil, ela tem R$500 a menos. E ela vai deixar de comprar o ingresso do show. Então pode ser que o entretenimento não seja vendido com financiamento. Não interessa quando eu vou vender o ingresso a taxa de juros. Ninguém vai me perguntar a taxa de juros. Mas nas finanças pessoais das pessoas, sim. Então, essas 3 coisas são fundamentais. E olhando objetivamente, nível de emprego melhor dos últimos anos. Espetacular, muito bom. Inacreditável, inclusive. Aumento real da renda também está acontecendo. Teve outros momentos que aumentou mais, né? Até 2012 ali, 2013, estava crescendo mais ainda, né? Mas é um bom indicador, sabe? A gente está num momento bom. Taxa de juros, aí ferra com a parte do financiamento. Então, desse tripé, a gente perdeu muito. Não é um pouquinho ruim. Não é um pouquinho ruim que os outros possam compensar. Ficou muito ruim. Há um grande questionamento do quanto técnico, né? Do quanto essa taxa de juros alta é interessante ou não, faz sentido ou não. Mas ela é dada, ela existe, tá aí, não tem como a gente brigar contra. E aí, então, o que é a expectativa, o que a gente pode imaginar é o seguinte: pensar como uma mola compressora de consumo. A gente está tendo um consumo potencial desse tamanho, de 1 metro. Esse consumo potencial de 1 metro aqui, metaforicamente, ele está sendo comprimido. Passando o tempo, as pessoas estão tendo desejos. Elas continuam tendo vontades de consumir. Só que elas não têm crédito, e o crédito que elas tomaram está mais caro, então elas não têm renda sobrando para isso. Mas os desejos seguem. As pessoas continuam querendo comprar um novo carro, ou trocar o roupeiro, enfim, né? Ou renovar o guarda-roupa que seja, né? E fazer trocar os looks aí, sei lá, né? Qualquer coisa assim. Todas as coisas relacionadas a varejo, e mesmo entretenimento e viagens. Então, todos esses desejos reprimidos. O que a gente vê sempre acontecer é que no momento que baixa a taxa de juros, libera tudo isso. Então, uma queda na taxa de juros, que não precisa ser... só quando a taxa de juros voltasse 5% que isso vai acontecer? Não. Acho que a gente está em 15%, tá? Então, vamos dizer, a gente começa a cair, vai para 14%, vai para 13%, vai para 12%, já começa a acontecer, porque é uma questão muito mais de trajetória, de perceber que a trajetória é decrescente, do que de fato chegar até um ponto. E aí, num momento em que a taxa de juros comece a cair, a gente vai ter uma explosão de consumo. Uma explosão de consumo. Porque essas outras 2 variáveis dão muito suporte. O que pode levar a ter essa explosão de consumo, já que a gente está esperando simplesmente cair o juro? Então, a gente teria que ter um momento de queda de juros. A queda de juros, ela tem um elemento que é estrutural, então poderia mudar a meta de inflação do governo. Ele não pensar que a inflação tem que ser tão pequenininha, ela pode ser um pouco mais alta, então pode cair os juros. É uma hipótese, mais ou menos, mas é uma possibilidade. Poderia o governo dar uma segurança para os investidores que vai controlar mais as contas públicas, e aí a gente tem uma chance maior de cair o juro. Objetivamente, por que isso é uma realidade? Por que isso pode acontecer? Porque se eu vou emprestar para alguém e eu vejo que essa pessoa está cuidando bem do dinheiro dela, eu posso cobrar um juro menor. Então, assim, de forma grosseira, e isso com o governo também. Se o governo mostra que está controlando melhor as contas, ele pode... Sim, não se torna tão arriscado. Não se torna tão arriscado, pode ter uma taxa menor. Então, a gente tem uma série de possibilidades que são internas aqui. Uma decisão... não é o melhor caminho, na minha opinião, mas é o caminho possível e que deve até em algum momento acontecer, que é uma mudança no nível aceitável de inflação, é uma possibilidade. Melhorar as contas públicas é uma
um dever de casa Brasil que, ok, deve ser feito, e tem um elemento externo. Né? O elemento externo daí foge do nosso controle, a gente simplesmente vai tentar entender o que está acontecendo. Mas esse elemento externo, a gente vê inflações completamente diferentes em lugares diferentes do mundo. Uhum. A China, que basicamente não está sem inflação, e países ocidentais, né? Então, se a gente for pegar dentro dessa lógica ocidental, a Europa, os Estados Unidos, né? Como grandes players, com bastante inflação, muito maior do que a média. Esse descompasso entre essas duas economias, esses dois grandes blocos, vamos chamar assim, Uhum. ele tende a ter um certo rearranjo. A gente está numa situação que medidas, essas que a gente, como eu falou lá no início do Sim, Trump, mais protecionista. mais protecionistas, estão acarretando em maior inflação. Difícil a gente falar assim, acarretou em quanto? 1%, 2%? Uhum. Isso vai ter gente que vai falar 1, tem gente que fala 2. Isso é um ponto que o depende da economia joga contra o economista, né? Porque, de fato, as pessoas têm que entender que não tem como mensurar totalmente de uma forma objetiva. Mas, de fato, tem um impacto. Então, a gente percebe que está tendo inflação. Enquanto tiver inflação nos Estados Unidos, a taxa de juros nos Estados Unidos vai ficar alta. Enquanto tiver um juro alto nos Estados Unidos, não tem como a gente diminuir o nosso. Essa interligação acontece da seguinte forma. Pô, mas espera aí, Brasil? Ah, o Brasil é mais arriscado que os Estados Unidos. Então, se eu vou emprestar para o Brasil, bom, eu tenho que ganhar pelo menos o dobro do que emprestar para os Estados Unidos. Pelo menos o dobro. Bom, assim, se o Brasil começa a cair a taxa de juros dele, e tá o mesmo dos Estados Unidos, eu não vou emprestar para o Brasil, vou emprestar para os Estados Unidos. Então, Uhum. essa relação também interessa bastante. Hoje em dia, tem um peso muito grande isso. A gente está muito grudado, muito correlacionado a essa taxa de juros nos Estados Unidos. Então, quando se entra nessa discussão, apesar de ter um monte de coisa que a gente possa fazer no Brasil que aliviaria, a gente poderia estar com uma taxa de juros menor, em algumas estimativas, 11%, 12% seria assim um valor, uma taxa ok, e a gente está em 15%, a gente, se estivesse fazendo o dever de casa, poderia estar numa taxa menor, o que já seria ok. Não deixaria aquele tripé tão ruim. Não solucionaria, mas não deixaria tão ruim. Só que sem cair o juro lá fora, aí a gente não consegue ter uma solução. Então, infelizmente, tem algumas coisas que não dependem totalmente do Brasil. E aí a discussão do, o Lula gasta muito. Que vai vir um outro governo que vai gastar pouco. Porque quando era o Bolsonaro, que teve um superávit. Mas é que teve superávit porque ele não pagou os precatórios. Uhum. Aí fica essa coisa, sabe? Vira essa... que a gente Vira tá falando. dualidade. Então, assim, eu concordo. Eu concordo que exista esse problema. Existe um problema estrutural de todos os governos sempre gastam muito no Brasil. Esse é a constante do Brasil. A gente tem déficit constante no Brasil. Uhum. Então, assim, é uma crítica a um governo específico? Acho que tem uns mais, outros menos, mas todos eles fazem da mesma... É um modelo. É um modelo. É um sistema. Então, assim, a gente poderia melhorar isso. Um governo que se propõe a melhorar isso, provavelmente resulte em bolsa de valores mais alta, em investimentos e performando melhor. Isso é uma tendência. E aí, nas eleições, supondo aqui, chute completo, como todo economista, não gosto de falar... Não gosto de falar que é chute. Eu vou falar chute, os economistas gostam de ficar chutando. A gente diz que é um chute qualificado, porque faz um estudo. Mas falar tem de argumento, futuro, tem embasamento. falar de futuro é chute, tá? Tem que parar com essa coisa de achar que matemática resolve o futuro, né? É um chute, uma expectativa. Mas a gente pode falar que, supondo que a gente chegue e tenha um cenário onde de um lado tem Tarcísio e do outro Lula, nas eleições para a presidência, há uma preferência clara no mercado financeiro todo pelo Tarcísio. Isso é dado. Tá? Então, muito provavelmente, como a gente já observa hoje, a cada ponto percentual que o Lula cai nas pesquisas de avaliação do desempenho atual do governo, sobe a bolsa. A cada momento que tem uma quebra de expectativa sobre a possibilidade dele ser reeleito, cai a bolsa. O que nos leva a entender o seguinte: se ele for reeleito é ruim para os investimentos, então olhando nesse lado, para a taxa de juros, para os investimentos e tal.
E se ganhar um outro candidato como o Tarcísio, é bom. Essa é a leitura do mercado financeiro, né? Bem prática e simples, só pra Isso aí. deixar isso bem aí. pontuado Tem um aqui monte de que, coisa né, no meio aí, né? Mas é isso. E, claro, isso... A gente está falando de uma coisa em específico, que é o mercado financeiro. Não, mas eu acho que isso é importante, assim, também, da gente falar bem pontuado, que é só sobre o mercado financeiro, Sim. então eu não sofrer. Mas, e sobre os outros setores, assim, do Brasil, vendo em agro... Bom, acho que abriu longas discussões agora, quando se veio a taxa dos Estados Unidos ali, da nossa importância também para fora. Mas como é que tu vê, assim, agora, quais são as oportunidades dos setores mesmo? Sim. Eu vejo um pouco mais de agro, café, enfim. Quanto ao mercado da economia real, então a gente não está falando do mercado financeiro, tem algumas coisas interessantíssimas acontecendo no Brasil. A gente pensa sempre nessa parte do mercado externo, do comércio, o que exporta e tal. Ainda que tenha um peso para o Brasil, a gente faz pouquíssimo comércio. A gente tem uma economia muito fechada em relação a vários outros países, sejam países desenvolvidos como a Alemanha, a Bélgica, seja outros países até da América Latina. A gente tem uma proporção entre transações com o mundo e economia nacional que é pequena, né? Não tem tanto comércio. Mas a gente tem um potencial muito grande. Uma das coisas que deve iniciar por uma necessidade absoluta e se não for feita, vai acabar sendo um grande problema, é a exploração da margem equatorial. Então, a faixa norte, extremo norte do país, onde a gente tem uma quantidade de petróleo e um petróleo que é diferente do pré-sal, porque é um petróleo leve, e rapidinho explicando a diferença, o petróleo que a gente exporta para os Estados Unidos é um petróleo bruto, ou seja, não é gasolina ou diesel. A gente exporta um petróleo que é um petróleo pesado. O petróleo pesado tem um tipo de refinaria. É uma refinaria para extrair os derivados do petróleo, mas vamos dizer que ele é uma forma meio grosseira, mas é como se fosse um petróleo que vai sair mais piche, né, mais asfalto do que gasolina. Então ele é um petróleo de menor qualidade. Não que não tenha o seu valor, claro que tem. E a gente exporta para lá porque a gente, em algum momento aqui no Brasil, decidiu que não ia fazer refinarias de petróleo pesado. Mas, quando a gente olha essa da margem equatorial, é um petróleo bem diferente, de altíssima qualidade. E esse petróleo, e tendo esse investimento, a cadeia do petróleo leva consigo várias outras coisas. Por exemplo, aqui um exemplo bem claro de entender. Eu vou fazer uma exploração lá na foz do Rio Amazonas, que é um pouquinho para o lado, né, bem na foz, mas enfim, lá na margem equatorial, e vou extrair petróleo. Bom, eu vou precisar ter uma quantidade enorme e tipos diferentes de dutos, de canos. Né? Então, a Petrobras, ela não fabrica isso, ela vai precisar de uma empresa que fabrique. Eu vou precisar, eventualmente, ter um estaleiro, mesmo que não seja para fazer a plataforma, mas para fazer manutenção. Então vai ter que criar também um porto de uma proporção grande. Um monte de coisa é associada. Então, cada real que a Petrobras vai investir nisso, vários outros reais por outras empresas, por outros meios são investidos. Então, isso é um motor muito grande. E é muito necessário porque a gente tem uma curva decrescente de aproveitamento do petróleo atual, né, dos campos atuais. E se a gente não tiver isso, logo mais a gente vai estar... Se a gente não explorar a margem equatorial, a gente já está importando petróleo, que isso é um desastre enorme, uma coisa terrível. Então isso bom, petróleo é mineração, né? É um tipo de mineração. Então a gente está falando de commodity. É um mercado que deve, com certeza, seria um grande erro não fazer, deve crescer bastante. Outra coisa que deve crescer bastante deve no sentido de seria muito bom para o Brasil, nesse caso, né? A margem equatorial é uma probabilidade enorme de ir para frente. Mas é a exploração de potássio, por exemplo, dos fosfatos, que são adubos químicos para a nossa agricultura. A gente depende muito, e foi inclusive um rolo que deu muito grande na guerra da Ucrânia, porque a gente não podia ser contra a Rússia na guerra da Ucrânia, porque a gente importa muito fertilizante da Rússia. Essa dependência
torna a nossa agricultura mais sensível a preços internacionais, a uma eventual sanção internacional, seja não nossa, mas da Rússia mesmo, né? Então, supondo que de novo o Trump aqui, ele decida que todo lugar que o destino da... Nem faz sentido isso, porque o Trump, inclusive, é muito aliado à Rússia. Sim, Mas, vamos supor, para qualquer um que compre fertilizantes da Rússia, vai ter uma sanção determinada lá, vai ser penalizado. Então, a gente tem essa possibilidade no mundo atual. Ter as nossas próprias reservas, elas já existem, mas elas não são exploradas. E aí deveria ser explorado como um investimento que também tem esse mesmo impacto que eu estou falando do petróleo, né? O agronegócio vai continuar sendo muito importante para a gente e é excelente que ele exista. Eu acho uma bobagem as pessoas falarem assim, não, mas aí porque é um agronegócio, vai lá, um trator, é um cara tocando vários hectares, não gera emprego e tal. Isso é uma bobagem, só significa que a pessoa não entendeu que tem uma grande cadeia, uma cadeia enorme de processamento, né? Não é uma planta que cai num navio e é exportada, não é assim que funciona, né? Então a gente tem aqui, inclusive, em São Paulo, é um mercado gigante, do suco de laranja. O suco de laranja é um ótimo exemplo disso. Emprega muita gente. O café emprega muita gente. A própria soja emprega muita gente. Desde do direto quanto da concessionária de vendas de tratores, de implementos agrícolas. Então o mercado gira muito em torno disso. E por fim, a gente tem algumas indústrias que têm destaque no Brasil. Que são indústrias, em essência, a Embraer, a indústria ligada à aeronáutica, e a indústria ligada à energia. Então aqui a gente tem empresas ligadas à energia, geração de energia, que são muito interessantes, inclusive para investidores estrangeiros. Então a gente gira em torno desse mundo aqui no Brasil. O problema do que eu estou falando é que não estou falando de uma franquia de paletas mexicanas, né? Então, indústrias e instituições imensas. É isso aí. Então, em termos de acesso, quando a gente fala assim, diz um setor aí para investir, mineração, daí você não vai conseguir investir. Só que vocês precisam pensar sobre coisas complementares. Então, um lugar onde tende a ter a margem equatorial sendo explorada, naquele lugar, se eu vender um produto para aquele lugar, se eu oferecer um serviço para aquele lugar, é interessante. Então, acho que é muito mais uma estratégia de colaterais a esse tipo de grandes empreendimentos, né? Então, do que exatamente eu vou achar que alguém que está nos escutando que vai ser o líder que vai colocar X bilhões de dólares para fazer, que é muita grana sempre, né? Para fazer uma mina de potássio, né? Sim. Então, eu entendo como esses colaterais. Legal. Uma das coisas que a gente estava falando antes também é como a economia se tornou um assunto de difícil acesso, assim. Talvez a política seja mais atrativa, mas eu entro no teu perfil e vi que tu faz bastante conteúdo ali. Como que tu achou esse canal de comunicação, assim? Também eu comecei falando, vamos tentar não falar muitos termos e tal, pra galera entender. E aí a primeira coisa que você me disse, não falo muitos termos. Então, como que tu achou essa linguagem, assim, e o quão é importante as pessoas saberem que tudo afeta nossas finanças pessoais, ainda assim que não seja diretamente. Sim. Né? Nós ainda somos impactados no fim de todo esse ciclo, assim. Então, fala um pouco, assim, como foi essa estratégia de ir pro Instagram, de estar falando também, de estar comunicando ali sobre a economia. E pro Instagram... Mercado financeiro, né? Exatamente. E pro Instagram foi assim, eu vou fazer uns vídeos pros meus clientes, não foi nem pensando que exatamente ia ser, vou fazer Instagram, porque, né? Sim. Foi pra... Acho que é um caminho legal pros meus clientes ir acompanhando as coisas que a gente tá fazendo de fato, investindo, porque é uma coisa prática, né? E a questão da linguagem tem muito a ver com os cursos, né? Porque os cursos são as pessoas que não eram especialistas, né? E isso é até engraçado, assim, porque a gente pensa no mercado financeiro, o usual das pessoas pensarem é um Faria Limer, né? Limer. Eu fiquei pensando nisso. Acho que é de coletinho fofinho aqui, né? E eu não sou, e nem tô na Faria Lima, e nem faço questão de estar. Meu escritório é perto da Paulista. Nada a ver, né? Ou fora do eixo, vamos dizer assim. Lá, tudo, né? Por que eu acho que isso é interessante? O que eu defendo é que há uma certa insanidade em estar junto com a manada.
eu, em muitas vezes, já presenciei diversos momentos onde estava todo mundo fazendo aquela mesma coisa, pensando daquele mesmo jeito, assim, e diversas vezes pessoas se ferrando bastante, sabe? Então, a primeira coisa que eu falo sempre, assim, para as pessoas pensa a lógica do investimento antes de pensar se está todo mundo fazendo ou não. Tenta entender o que está fazendo. Como que eu posso fazer as pessoas entenderem o que estão fazendo? Conversando de uma forma normal. Se eu começar a falar um monte de termo em inglês, porque a gente pode fazer uma call aqui, compra uma opção de compra das ações, e aí se valorizar, a gente pode, porque a ação teve um split, não sei, não dá, não tem como, é inacessível, né? E aí é muito ruim. Então, assim, eu sou um grande crítico dessa linguagem, porque eu acho que atrapalha, inclusive, o meu próprio trabalho. As pessoas ficam mais distantes. E eu quero que as pessoas fiquem mais próximas. E o caminho é esse. Olha, a gente vai fazer um investimento, que é pegar o teu dinheiro, ele vai dar, por exemplo, como eu falei agora, que é o real, a inflação, sabe a inflação? É a inflação. E vai ganhar mais 7%. 7% botou 100 mil, virou 107 mil e tal. Pô, eu entendi. Tá, então é isso. Tá, é só isso? Só isso, então, sabe? Então, assim, a linguagem também um pouco, né? O que nos ensinaram, que é muito difícil. Tinha um curso que era assim, desmistificando a Bolsa de Valores. Sério? É porque é bem isso, na verdade, né? Vem muita coisa junto, né? Vem sempre aquela coisa, alguém me ofereceu um investimento de 2 dias, eu vou ganhar R$1 milhão. Aí vem o outro, não, é muito difícil. Eu não vou entender. Eu não vou dar meu dinheiro. Então vem com muitas perspectivas, assim, sobre o assunto, e é difícil encontrar alguém que vai, vou desmistificar aqui, é bem mais simples do que a gente imagina, mas se seguir um padrão real, né? Porque eu vejo que é fácil mostrar no dia a dia para as pessoas aquilo, né? Mesmo uma ação, que é uma coisa muito subjetiva, vou comprar uma fração, a menor fração do capital de uma empresa, é uma coisa muito intangível e tal, dá para transformar isso uma coisa tangível. Eu posso comprar, por exemplo, uma ação de uma construtora e a gente entender, olha, ela é uma construtora, ela compra um terreno dessa forma, ela faz o prédio, ela tem esse tipo de custo, tem tantas pessoas que trabalham, faz assim, entende uma lógica. E aí se ela trabalha num lugar, tem a Moura, que é uma construtora que eu comprei recentemente, foi espetacular, ela trabalha num lugar, ela vende imóveis num lugar onde está se valorizando bastante, que é principalmente em João Pessoa e outros lugares do Nordeste e tal, um grande boom imobiliário. Então a gente vê que está indo bem, está legal, olha o histórico dessa empresa. E isso faz diferente do que às vezes as pessoas pensam que complica, pelo contrário, faz com que as pessoas entendam e a partir de entender tu tem uma motivação a mais para fazer. Porque pensa assim, eu te convido para um negócio que eu estou te prometendo que há 20 anos as ações vão subir. Tu não sabe que ação é, como que é. E eu falo assim, não, vai botando teu dinheiro. Fica 20 anos botando dinheiro aqui. Vai dar certo. Que jeito que no mês que vem tu já não tem vontade de botar dinheiro nisso. Não dá, sabe? Então, é triste, assim, mas existe essa tendência a complicar uma coisa que não era para complicar. Mas também existe um motivo. As instituições financeiras, elas criam essa complicação, né? Porque elas têm produtos que de fato estão começando a ficar mais complexos, diferentes desse que eu estou falando. É emprestar num certificado de recebíveis do agronegócio, que eu antecipo um recebível de uma empresa que... fluxo de caixa desenquadrado. Aí a gente começa... Dá para entender? Dá, mas aí, olha, tu vai precisar sentar comigo aqui, eu acho que a gente vai ter que ficar um dia conversando. Será que vale a pena a gente fazer isso, né? Primeira pergunta. Porque tá muito bom o outro lá, sabe? Mas quando a gente começa nessa complicação, como que uma instituição financeira vai sentar para conversar algumas horas com 10 mil clientes, que são as pessoas que vão comprar? Aí as instituições financeiras falam assim, não, então acho que eu tenho a solução para isso. Vamos deixar isso aí dentro de um pacote bonito? A gente vai fazer um pacote vermelho, uma caixinha bonita, botar uma fita, vai chamar da letrinha ABCD3, 1, 2, 3, 4, 5 e vai dizer que é IPCA mais 14% com garantia real. E aí volta a vender. E as pessoas compram, porque elas estão olhando só o rendimento, só olhando o vencimento e que aí tinha um negócio lá, garantia real. Tá bom. Né? É um nome bonito. E aí fica fácil de vender para 10 mil pessoas, porque em 3 minutos eu explico. Dá tanto mais do que esse que o Vinícius falou aí, vai dar 3% a mais que esse Vinícius falou.
a garantia que é real. Ele não tá falando que tinha que ser uma coisa com garantia, que é garantia real. Nem sabe que é garantia real. Uhum. Não tem nada a ver com garantia real no sentido da palavra, né? É eventualmente um terreno, sei lá do que, da empresa, que pode ter até outros credores eventualmente junto. Se aquilo vira uma massa falida, é uma confusão. Mas tá escrito lá garantia real. Aí a pessoa vai lá, tá, vou comprar. Bem melhor que aquele outro, né? E aí o mercado financeiro inteiro vai por essa tendência. Uhum. Então é uma pena. Na verdade é uma pena, mas eu também entendo que isso exista. Porque tem esse outro tipo de produto e pouca paciência para explicar para as pessoas como funciona. Porque a instituição tem que vender aquilo para 10 mil pessoas. Ela tem que vender. Eu faço para eu falar, são clientes que não são 10 mil, não são nem 100. E são pessoas próximas e que eu sento para tomar um café e fico à tarde lá batendo um papo, conversando. Então não dá também... Assim, eu entendo que exista. Mas acaba que prejudica muito o mercado. Prejudica socialmente, né? A gente vai criando uma cultura com um pouco menos acesso a essas informações e sempre se distanciando, assim. Mas é legal a forma que tu faz para conseguir manter esse contato e tornar isso personalizado, e não só personalizado, mas também conseguindo entender o processo, as pessoas entenderem um pouco mais de processo. E, olha, passou mais de 1 hora já. E é muito rápido, realmente vai ficar até às 19. Eu vou comentar mais uma coisa sobre isso, só para fazer um paralelo que eu acho curioso. Assim, dentro da nossa vida, o que é a coisa mais importante assim, para que eu possa viver? Eu tenho uma opção, comer. Eu tenho uma opção, investir meu dinheiro. Mais importante é eu comer, certo? Para eu seguir vivo. Tá, então significa que a partir de agora tu tem que saber absolutamente tudo sobre nutrição, todos os componentes dos alimentos e tal, ou que tu vai buscar alguém que saiba sobre aquilo, tu vai te interessar pelo assunto, vai mais ou menos entender, mas tu vai ter um direcionamento que se chama nutricionista, né? É a mesma coisa com os investimentos. Não é porque eu tô falando que é legal saber um pouco mais que tem que virar um especialista. Não vai acontecer de um cliente meu saber o que eu sei, porque eu tô há 20 anos fazendo só isso. O cara tá, sei lá, 20 anos de carreira, mas ele é médico, ele é advogado, empresário, tem outra coisa. Tem como, né? Eu tô 24 horas nisso, o cara vai saber um pouco. Essa é a tua vida. Mas não tem por que as pessoas simplesmente ignorarem o assunto e não saber nada, não se interessar. Se é uma coisa interessante para ti e tão importante quanto comer, um pouquinho, eu tenho certeza que se tu for no nutricionista, ele vai te explicar, tu vai entender, e tu vai querer saber um pouquinho sobre aquele assunto, porque é relevante para ti. O meu convite é esse, não precisa virar um especialista e ler todos os livros que eu li, não tem essa necessidade. Ou ficar fazendo um monte de curso, ficar gastando dinheiro com curso, não tem também essa necessidade. Mas também não precisa simplesmente achar que é algo tão complicado, que na essência, até na nutrição tem um monte de coisa complicada. Na economia também, nos investimentos também, mas esse super complicado, deixa para quem tá querendo de fato se aprofundar naquilo. E pega essas informações, entende, não fica com uma barreira em relação a isso, entende como que funciona. E esse é um convite para cada vez mais ir pescando uma coisa, entendendo um pouco mais, se sentindo seguro, e sempre investindo no seu CPF, sempre indo atrás de mais informações e ficando em investimentos que são cada vez mais seguros. A primeira pergunta é sempre essa. Esse investimento é seguro? Se for, a gente pode seguir conversando. Eu ia te falar assim, por último, eu queria saber qual seria a dica que tu daria para alguém que quer entrar para o mercado financeiro, para trabalhar com o que tu trabalha também. Então, qual seria a dica, assim? Eu acho que os tempos mudaram, mas eu queria ouvir, porque na minha época eram faculdades diferentes ali que se acompanhavam, mas o que tu falaria hoje? Olha, se a gente for pensar em número de pessoas que trabalham no mercado financeiro, a grande parte são vendedores. Ou seja, pessoas que fazem relacionamento com o cliente, pessoas que buscam clientes, é a grande parte das pessoas. Então vamos separar que cada 10, 5 estão aí. Depois a gente tem outras pessoas que estão em áreas técnicas. Então, se tu quer buscar uma área técnica, não, eu gosto de análise de empresas, parece que isso é uma coisa legal, né? Quero me aprofundar nisso, sabe? Bom, aí vai ser contador, vai fazer uma economia ou uma engenharia de produção. Existe uma flexibilidade grande sobre o curso que a pessoa vai buscar, sabe? Então, não é assim, tem que ser economista. Não, nada a ver. Inclusive, tem muita gente de outras áreas e isso é importante.
Porque se fosse só um monte de economista, acho até que seria ruim. É bom ter essa diversidade, sabe? Então, é interessante, de alguma forma, na minha opinião, quem vai começar no mercado financeiro, ter uma boa ideia, ter alguma experiência de essa parte de relacionamento com o cliente e de vendas. Isso é uma sugestão que eu dou para qualquer profissão, na verdade. Tá? Eu ia exatamente, estava falando sobre isso hoje. Geral, assim, qualquer profissão. Mas especificamente no mercado financeiro, como tu vai ter muito contato, seja vendendo a tua ideia como um analista de que aquele fundo imobiliário é uma boa ideia de comprar, e tu vai ter que saber expor a tua ideia, fazer um relatório, se tu for um analista, que é o cara que fica na frente do computador, né? Seja se de fato for virar um comercial e ir pra rua, como eu trabalho e estou em contato direto com os meus clientes, ou mesmo se tu vai ser uma pessoa que produz produtos, né, que desenvolve produtos dentro de uma instituição financeira, que é um outro tipo de coisa técnica. Qualquer uma dessas áreas, eu diria que o começo é, de alguma forma, se aproximando de pessoas que buscam relacionamento com clientes e ajudando elas, claro que não vai fazer tudo sozinho, né, ajudando elas nesse relacionamento com os clientes. Aprender a mandar um e-mail, não é uma coisa trivial. As pessoas, não, mandar e-mail eu sei. Sim. Você também, apertar no enviar também, mas como que tu te comunica com as pessoas? Como que tu explica algo para as pessoas? Como que tu traduz do ponto de vista dela? Isso não é trivial. Então, é um ótimo começo, mesmo para aqueles que querem trabalhar em áreas técnicas do mercado financeiro. E quanto ao curso, eu acho que a pessoa pode ter uma identificação com várias áreas. Pode, inclusive, fazer direito e ir para o mercado financeiro, que também acontece, sabe? E é muito bem-vindo no mercado financeiro essas pessoas. Então, eu acho que é menos sobre curso, menos sobre isso e mais sobre mão na massa de aprender a se posicionar e vender, porque isso é extremamente útil no mercado financeiro. Perfeito. Tu quer comentar mais alguma coisa? Bom, o comentário final, então, a gente falou sobre diversos temas aqui, sobre um pouco de expectativa, né, do que pode acontecer, sobre economia e tal. Os investimentos que eu recomendei são extremamente simples. Às vezes as pessoas são muito simples. De propósito, né? É para ser mesmo. É para ser mais básico. É para ser. E é o que eu tô fazendo com o meu dinheiro também. Né? De fato, é isso. Então, retomando, buscar esses investimentos vinculados ao IPCA, dos títulos públicos, vale muito a pena. Pensar que é muito legal ter esse primeiro passo, ainda que a gente não tenha abordado todos os passos, mas o primeiro que é fazer uma liberdade, ter uma liberdade que chamam de reserva de emergência, eu chamo de ter essa liberdade, né? Porque às vezes não é só na emergência que a gente usa, é proposital, né? Mas ter essa liberdade e pensar que sempre os investimentos, quando não entendeu, não faz. Legal. Me ofereceram uma coisa, achei que é bom, mas não sei muito bem, então não faz. Mas eu vou perder a oportunidade que nunca mais vai ter. Não é assim. Tinha até uma brincadeira, falava assim, o garçom passa todo dia aí. Fica tranquilo, não comprou agora, compra depois. Então as pessoas precisam ficar um pouco mais calmas, fazer seus investimentos de forma segura e fazer aquilo que está fácil de entender. E a coisa vai dar super certo. Perfeito. Tenho certeza. Já diz as tuas redes sociais pra gente compartilhar, se alguém tiver dúvida também, aí já pode mandar também. Perfeito. Tem no Google, se der Vinícius Machado Finanças, vai aparecer lá o meu escritório. Quem quiser conferir, tem uma série de avaliações também lá no Google Maps, né? Nas redes sociais, Vinícius Machado Finanças, especialmente no Instagram, é a rede principal. E fica o convite, assim, é um espaço super aberto. Fica um convite, quem quiser mandar um DM. No próprio Instagram tem o WhatsApp, pode mandar mensagem. E eu deixo as pessoas sempre muito à vontade, quer tirar uma dúvida, quer bater um papo. É de fato um espaço, tem um pouco de propósito nisso, assim, né? Legal. Ok, óbvio que eu adoro ganhar dinheiro, né? Mas tem um pouco de propósito de, às vezes a pessoa tá precisando de uma dica que é tão simples, eu não vou dar, porque a pessoa não me pagou uma consultoria, né? Uma bobagem, assim, enfim, né? E para aqueles que querem, de fato, saber mais e ir a fundo e virar cliente, dá para começar por meio de uma consultoria. É uma consultoria em 4 etapas, sai com um formulário completo ali de passos para seguir com seus investimentos. Pode fazer em qualquer lugar. Só invisto se for no Banco do Brasil. É bom, pode investir no Banco do Brasil. Mais importante é que tu esteja com os investimentos certos, né?
Perfeito. Então é isso. Perfeito, gente. Então, agradecer a todo mundo que ficou aí. Quem tiver dúvidas também pode deixar aí no canal de comentários do VinhasCast. E vamos aguardar até a próxima que eu vou aparecer aqui, né? Isso também é uma surpresa. Para mim também é uma surpresa quando é. Vamos ver quando eu reapareço. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima.